Manhã aqui de terça-feira, dia 20 de agosto de 2024. Agora é hora de falar para você sobre um tema muito importante, porque o doutor André sempre está aqui, né, para trazer para você uma informação. E hoje o tema é esse: coroas dentárias. O que é e para que serve, né? Quem vai responder essas perguntas é o próprio doutor André, que está ao vivo comigo aqui nos estúdios da TV. Bom dia, André, seja Bom dia, bem-vindo. Flaviano. Bom dia a todos. Prazer te receber aqui mais uma semana, Obrigado. principalmente para falar sobre esse tema, né? Eu acredito É, que seja um tema que gere muitas dúvidas em muitas pessoas. gera sim, viu, Flaviano? A gente vai falar desse tempo porque quando os pacientes chegam no consultório, né, e tem que fazer trabalhos protéticos, né, trabalhos que envolvem coroas, gera muita dúvida qual tipo de material que a pessoa ela vai optar, porque a gente tem uma gama de materiais que a gente pode trabalhar. São trabalhos que evidentemente necessitam de um laboratório de prótese, né? Esse aqui não é o dentista que vai fazer, é o laboratório que vai confeccionar, e aí a gente vai instalar isso naquele dente com que está sendo tratado. Então existem tipos de materiais que vai envolver resistência, estética, durabilidade, e nós vamos comentar sobre esse tema hoje. Por quê? Porque muitos pacientes chegam no consultório com essa dúvida: qual material que eu vou fazer? Por que eu vou escolher esse? Por que eu vou escolher o outro? Então nós vamos comentar sobre isso, o que é e para que serve. Pode passar? Então, gente, uma das coroas que a gente faz no consultório, uma coroa que a gente trabalha, não só eu, mas outros consultórios, né, e tudo, é a coroa total em cerômero. O que seria essa palavra cerômero? Cerômero é uma resina laboratorial. Então lembra muito aquelas restaurações que a gente faz no consultório, só que é uma resina que ela é trabalhada pelo protético, né? Então aqui nós temos uma coroa que estava com uma infiltração, por exemplo, né? A paciente não estava satisfeita com essa área, como ela já tinha uma coroa, teria como, vamos falar assim, vedar isso aqui com uma resina de consultório, só que iria ser um remendo, vamos falar assim. O ideal era que trocar essa coroa toda e fazer uma nova. Então a gente fez uma nova coroa vedando onde a paciente estava com queixa. Aí o que acontece? Esse material aqui é uma resina de laboratório. Ela tem mais resistência do que a resina que a gente faz diretamente em boca? Tem, porque ela fica mais tempo no forno, o material fica mais resistente. Mas é um material que vai ter a mesma durabilidade, como nós vamos comentar aqui à frente, de uma coroa metálica, de uma coroa em porcelana? Não. Ela tem menos resistência. Ela possui uma boa estética, só que não tem uma grande resistência. Então, o material que, vamos falar assim, comercialmente ele é mais barato, dá uma estética boa, mas a gente não tem aqui a questão de durabilidade. É um material que o paciente tem que ter mais cuidados quando for alimentar alimentos mais duros. Então, é um material que é opção para que o paciente faça, só que tem que a pessoa ter a consciência que está escolhendo um material com menos resistência. Pode passar? Uma que trabalhava muito no passado, a gente ainda acaba fazendo alguns trabalhos no consultório, mas hoje em dia muito menos, são as peças metálicas, né? Então, antigamente existia a peça em ouro, nós vamos comentar rapidamente sobre ela, e a gente trabalha muito com a peça prateada, né? Isso aqui é o metal que é o chamado Duracast, né? Aliás, alói, é um material alói. Ele contém níquel, ele contém cobalto, são umas ligas metálicas que dá essa cor. Qual que é a grande vantagem de uma peça metálica? É a resistência, durabilidade. Um trabalho desse aqui, for bem cimentado, bem certinho, vai durar anos e anos e anos na boca do paciente. Mas qual que é a parte negativa? É a questão estética. Então, se for em áreas que envolvem estética, por exemplo, premolar, canino, dente anterior, a gente nem conta, né? A área de incisivos, tudo a gente não conta, porque vai ficar uma estética muito prejudicada. É uma coroa que não é indicada para a região de dentes da frente. Dentes posteriores, como o primeiro molar, segundo molar, é viável. Por quê? São áreas que, se a pessoa não tiver problema com relação à parte estética lá na parte de trás, pode ser indicado. Só qual que é a questão dela? É essa questão da estética. E a durabilidade é excepcional, isso que dura muitos anos na boca. A gente tem caso de paciente lá, fez serviço há 40 anos e a peça em perfeitas condições. E a vantagem também dela é o custo, é um custo mais baixo do que as peças estéticas. Pode passar. Aqui nós temos coroas, que confunde muito isso aqui, até falar a verdade, parece ouro, que lá no passado, né, fazia-se muito peças douradas, né, tinha uma excelente resistência. A gente sabe que o ouro, a liga de ouro, é uma liga que sofre menos processo de oxidação, menos processo de ferrugem, então são peças que duravam anos e anos na boca. Só que hoje em dia a gente sabe que, devido ao alto custo que é trabalhar com ouro,
tem praticamente, né, desaparecido em laboratório de prótese. Então, hoje em dia, fabrica-se muito a peça em Duracast, que é uma liga, né, uma liga metálica que assemelha-se ao ouro, tem excelente resistência, ele é um pouco mais maleável, um pouco mais, vou falar assim, mais flexível do que em relação à peça anterior que a gente mostrou, mas também cumpre a mesma questão de durabilidade. É uma peça que pode ser indicada para dentes também posteriores, né? Aqui um caso de uma peça que foi realizada nesse dente e tem um excelente custo-benefício, ou seja, uma peça economicamente mais barata, só o prejuízo dela em relação à parte estética. Pode passar. Uma que é muito também utilizada, hoje já está caindo mais em desuso, né? Mas acaba que a gente faz alguns trabalhos com esse tipo de material que são pontes metálicas, né? Aliás, pontes cerâmicas, que é a metalocerâmica. O que é a metalocerâmica? É uma coroa que tem uma estrutura interna de metal, como a gente vê aqui, e por fora é aplicada a porcelana. Muitos pacientes chegam no consultório com esse trabalho achando que foi feita uma porcelana pura. Que hoje em dia a gente faz muito esse tipo de trabalho. Esse material aqui, ele tem uma vantagem de ter essa parte interna metálica que vai dar resistência à porcelana que é aplicada por cima. A diferença é que essa porcelana, a gente chama isso de porcelana feldispática. Ela não tem uma resistência se não tiver alguma estrutura interna metálica. Então, no passado, quem tem coroas aí antigas, aí na década de 70, 80, fazia-se as peças dessa forma, né? Ela tem uma estética bem bonita, tudo, só que na área da base dela tem um metal. Então, depois de muitos anos que essa coroa está lá instalada, a porcelana pode sofrer desgaste e começa a aparecer a cinta metálica. Aí o paciente começa a ver que a estética está ficando prejudicada e aí vem e faz a troca da peça. Mas hoje em dia tem caído muito em desuso por causa do próximo que a gente vai falar, que é justamente a coroa cerâmica pura, né? Ou seja, ela parece com aquela coroa anterior, só que não tem a cinta metálica mais. Porque aqui é uma porcelana reforçada. A gente chama essa porcelana de silicate de lítio. Ou seja, ela tem uma estrutura. Ela é uma, claro, é uma evolução, né? Isso aqui é uma peça mais moderna, em que não precisa de metal. Então a gente usa isso aqui para fazer todos os trabalhos que pode ser feito em boca. Seja peça, seja coroa, até ponte a gente pode fazer com ela. Então o paciente que quer um trabalho mais bonito, mais estético e mais resistente, isso aqui é muito resistente, a gente usa hoje em dia a porcelana pura, né? A gente fala cerâmica pura, metal free, ou seja, não tem metal. A gente trabalha muito isso aqui para dente anterior, né? Dente da frente, que exige muita estética, e para áreas também que exige muita mastigação, principalmente paciente que tem bruxismo, a gente tem que usar esse tipo de material. Aquele primeiro que a gente comentou, o cerômetro, nem é indicado. Pode passar. E para finalizar, outro tipo de trabalho que a gente faz muito em consultórios, que são os laminados, né? São as lentes de contato, como a gente fala. Sempre é indicado, gente, fazer ela em porcelana, tá? Tem como fazer isso aqui em resina? Também tem como fazer em resina. Só que aqui a gente exige um alto grau de resistência. Então, quase todo trabalho que é feito em laminado, a gente sempre opta pela porcelana pelo grau de resistência. Há alguns casos, essas porcelanas têm reforço com zircônia, que é um material que a gente coloca na porcelana para dar mais resistência, mas geralmente ela é uma porcelana pura, como a gente mostrou naquele trabalho anterior. Dá resistência, existe durabilidade, existe estética, e é um trabalho que vai durar por pelo menos, aí a pessoa tendo cuidado, uns 10 anos. Um pouquinho sobre as coroas dentárias, né? Você estava mostrando aí as douradas, né? O cinema usa muitas douradas nos piratas, né? Exatamente, Flaviano, perfeito. E era sinônimo de poder, né, para os piratas, de poder. Né? Eu não me esqueço, o meu avô, né, o meu saudoso avô paterno, ele tinha uma dentadura dele superior que os caninos eram com dentes de ouro. Então ele falava que na época, quando ele, né, começou a usar dentadura, ele começou a usar já muito jovem, não tinha tratamento odontológico igual hoje, tudo, era comum usar os dentes dourados, era sinônimo de status, de falar assim, a pessoa ela tinha uma condição financeira boa, tudo. E também tem a questão dos ciganos, né? A gente sabe que os ciganos, né, são pessoas que usam muito próteses metálicas, né? Eu não me esqueço de um paciente uma vez que ele tinha, vamos falar assim, uma certa ascendência, né, de cigano e queria fazer um dente dourado na frente. Eu lembro que eu fiquei conversando com ele para ver se ele tinha certeza, que hoje em dia a gente trabalha com tanto material estético. Não, eu quero fazer tal. Foi um trabalho até hoje que eu fiz uma coroa metálica dentro da frente.
por opção do paciente. Ainda bem que evoluiu, né? A estética. Graças a Deus evoluiu, né? É porque aí ele teve a escolha, e quem não tem a escolha, né? Teve um jogador, até eu tô lembrando aqui, um jogador do Cruzeiro, acho que foi o Sassá. Ele fez isso. Os dois caninos dele quis fazer coroa de ouro, por incrível que pareça. Ele fez um trabalho estético na época, o pessoal às vezes que analisa esporte lembra mais. Ao invés de fazer as peças estéticas, ele fez a peça eu não sei se foi dourada, se foi em ouro mesmo, ou se foi a Duracash, que assemelha a ouro. Mas ele não fez estética, ele fez justamente trabalho metálico. Gosto é gosto. Gosto Ninguém é gosto. se discute. Ninguém se discute. Eu disse que o telefone está liberado, né, para quem quiser mandar pergunta, né? Eu vou fazer uma pergunta óbvia aqui pro doutor André, mas necessária. Né? O procedimento de coroa, ele é indicado em quais casos, doutor André? Olha, a gente trabalha muito com esses trabalhos de coroas dentárias quando o paciente ele tem um grau de destruição muito grande no dente, né? Então, todas essas coroas que a gente está mostrando, dente da frente, dente posterior, pré-molar, dente anterior, posterior também, são aqueles trabalhos em que a pessoa está com o dente muito destruído. Então, a gente não consegue fazer nenhuma restauração direta em consultório. Ou seja, se o dente, vamos falar, quebrou um pedacinho aqui, eu consigo reconstruir já no consultório. Agora, se o dente está extremamente destruído, deu uma cárie enorme aqui, deu cárie aqui, teve que fazer canal, aí não compensa a gente só, vamos falar assim, arrumar o dente naquela parte onde quebrou. É interessante, para ficar uma estética até mais bonita, a gente fazer um desgaste de todo o dente e aí faz a coroa dentária. A coroa vai substituir toda essa porção de fora do dente, que aqui dentro tem a raiz e do lado de fora fica a coroa. Você falou sobre a durabilidade, né, doutor André? É claro que aí depende muito do material, você até citou a material em prata, que teve pessoa que tem 40 anos que fez, ela ainda está lá, né, e com bom estado, né? Sim. Mas essas que tem aí uma estética adequada, né, principalmente para a maioria das pessoas, ela tem um tempo de duração, assim, de durabilidade? Tem. A gente fala que hoje em dia, a gente hoje trabalha com materiais hoje estéticos, né, que tem um excelente grau de durabilidade. Então, hoje em dia, eu falo assim, não justifica tanto mais, hoje em dia, a gente trabalhar com coroas metálicas. O que influencia muito aqui é a questão financeira, né? Que é a questão de você pensar em qualidade de material. A porcelana ela é um material que a gente fala que é praticamente insubstituível. Então, hoje um trabalho feito em porcelana, seja faceta, seja coroa, vai durar no mínimo, vou falar no mínimo mesmo, uns 10 anos, mesmo assim, se a pessoa tiver um cuidado bom. Mas a gente tem trabalhos aí desde a década de 90, que hoje uma coroa em porcelana tranquilamente já passa dos 20, 30 anos. Agora, é claro que vai depender muito se a pessoa tem um bom grau de higienização, se a pessoa não come exageradamente alimentos duros, que isso influencia. A coroa metálica, ela tem praticamente hoje em dia a mesma resistência de uma coroa de porcelana pura, tanto que o material evoluiu com os anos. Agora, a gente ainda não tem, logicamente, trabalho de falar assim, esse material de porcelana pura dura 40, 50 anos. Ainda não tem, porque são materiais mais recentes. Mas com o grau de evolução que a gente está tendo dos materiais, a tendência é que chegue isso. Eu sempre digo que o telefone está disponível para a sua participação. Eu tenho a participação da Maria aqui lá do Terra Azul. Ela está perguntando o seguinte, doutor André, quantas vezes uma coroa pode ser substituída? Olha, pode ser substituída, gente, quantas vezes for necessário, tá? Porque a coroa, ela é uma prótese, ou seja, isso aqui não é o dente do paciente mais. Isso aqui é uma coisa que o homem, né, ele está substituindo o dente natural. Então, a gente tem trabalhos aí de paciente, já trocou 3 vezes a coroa ao longo da vida. Às vezes o paciente já tem meia idade, né, já fez as coroas quando era mais novo e está na terceira troca. Não quer dizer que aquele dente está ficando mais enfraquecido, o dente está ficando mais, vamos falar assim, mais friável, né? Então, essa coroa ela pode ser substituída quantas vezes que for necessário. A questão é que cada vez que o paciente vai no consultório, tem que ter o trabalho de tirar essa coroa, moldar, mandar para o laboratório e fazer uma nova. Mas não existe um número limite para você substituir essas coroas. Eu tenho a participação aqui também do Juliano. Muito obrigado, viu, Juliano, pelo carinho, pela audiência. Existe alguma correlação entre as pessoas que têm bruxismo com a necessidade da coroa? Sim, excelente pergunta, viu, Juliano? Na verdade, o bruxismo, ele não pode, de jeito nenhum, a gente usar materiais mais friáveis. Então, vamos pegar, dos materiais que a gente citou aqui, ó, o único paciente não pode, o bruxista, fazer uma coroa é essa aqui que é de cerâmica, que a gente comentou a primeira. Porque essa aqui é uma coroa que tem uma boa estética, ela tem uma boa durabilidade, mas falar em resistência, ela tem a menor resistência de todas. Já trabalhei muito lá no passado, coroa de cerômero, que eu fazia mais, e o paciente era bruxista.
não aguentava um ano, por causa do grau de apertamento que a pessoa faz. Então, a coroa não tem muita resistência. Agora, se a pessoa trabalhar com coroa metálica, metalocerâmica, ou cerâmica pura, que são materiais muito mais resistentes, pode fazer com que não vai ter problema. Por isso que a gente sempre fala, os contatos do doutor André tá aí, é sempre importante fazer uma avaliação antes, né, para saber qual o procedimento mais indicado e correto para o seu caso, né? É só você fazer contato com o doutor André, tá sempre disponível para atender você. Muito obrigado, André, pela presença. Eu te agradeço, viu, Flaviano? Um abraço a todos. Hoje não tem abraço, não? Hoje eu não acabei memorizando os abraços, mas é um abraço geral hoje. Tá ótimo, tá bom? Um abraço para todos. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, viu, André? E a gente reforça aqui que a entrevista, né, fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Logo após o programa, você pode acessar o portal sistemampa.com.br, porque serve sempre de orientação para outras pessoas. É só entrar lá, sistemampa.com.br. Doutor André está sempre lá disponível também para trazer a informação para você.